Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Pablo de Artes, da escola CF28 da Ceilândia. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre o Barroco, tá? Esse é um nome que normalmente quando eu falava na sala de aula, quando eu falo na sala de aula, as pessoas ou dão risada, ou acham engraçado, ou tem alguma estranheza. E vamos começar pelo início, pela sua origem, né? Pelo Barroco italiano. Então, primeiro, onde e quando surgiu esse estilo artístico? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal, a arte, ela vem, a arte, não só a arte, mas a história, ela é toda interligada. Nós estávamos então falando do Renascimento, falamos de como o Renascimento foi crescendo, as técnicas como ele evoluiu, como a perspectiva foi um marco importantíssimo, né, do Renascimento. Foi algo muito importante para as artes no geral, para a pintura, para o desenho, certo? Também falamos das questões, né, do antropocentrismo relacionadas ao Renascimento, que ele priorizava o racionalismo e o humanismo, né, tendo então surgido o antropocentrismo como o homem, o ser humano, como sendo a criação mais perfeita de Deus, né? Então nós estávamos ao centro do universo. Porém, quando surge o Barroco, a razão e a emoção entram em conflito novamente. Então, antigamente nós tínhamos a emoção predominando, aí veio o Renascimento, e aí com o Renascimento a razão passou a predominar, e aí chegou o Barroco, e adivinha, no Barroco a emoção voltou a ter predominância. Certo? Então ela surgiu entre os séculos 17 e 18, ou seja, 1600, ela começou basicamente a partir do final de 1500, mais 1600, e foi, né, seguindo por 1700, então foi um período até que longo de arte barroca se espalhando pelo mundo. Então ela se espalhou por quase toda a Europa, e América Latina, nos países que tinham o quê? Influência de Roma, tá? Então aqui eu trago para vocês uma foto já de Roma, para vocês terem uma noção, certo? De onde que está vindo. Então, vejam que toda essa parte da arte clássica, né, da Renascença, do Barroco, vão vir tudo da região que a gente conhece como a Itália, certo? A arte barroca ela conseguiu casar a técnica avançada e o grande porte da Renascença com a emoção, a intensidade e a dramaticidade do maneirismo, fazendo do estilo barroco o mais suntuoso e ornamentado na história da arte. O que isso quer dizer? Ele passou a ser muito ornamentado. O que é ornamentado, gente? É enfeitado, é a palavra chique para falar enfeite, tá? E aí o que que acontece? O barroco ele trabalhava com a comoção dos fiéis, já que se trabalhavam, os artistas trabalhavam para a igreja, eles tinham o quê? Que fazer a comoção dos fiéis, porque durante o Renascimento a igreja perdeu um pouco de força. Então ela perdeu um pouco de seus fiéis, já que a ciência ganhou muita evidência. E aí, no Barroco, as igrejas pagavam para os artistas para que, através das obras deles, eles conseguissem trazer de volta os grandes, o público, né, para eles. Então o que acontece? Eu coloquei uma obra renascentista. Desculpa a qualidade, mas não é, é o melhor que eu encontrei ali, sem direitos, né, autorais. Desculpa novamente aqui, deixa só eu fechar isso. É... Ai. Trouxe uma obra do Renascimento, então olha a data dela, 1503, e uma obra do Barroco, 1599. Né? O que acontece? Aqui eu trouxe para fazer um contraponto para vocês. A Mona Lisa, que todo mundo conhece, que é uma obra do Leonardo da Vinci, que, poxa, é uma das maiores obras de arte das pinturas que, se não for a mais famosa, é uma das mais famosas e importantes. E trouxe para vocês uma que eu adoro muito, que você pode encontrar ela como A Dúvida de Tomé ou A Incredulidade de São Tomé, que foi feita pelo meu artista favorito, que no caso é o Michelangelo Caravaggio.
né? Mas o pessoal chama ele só de Caravaggio para não confundir com o Michelangelo, que era do Renascimento. Então reparem que nos dois casos nós temos aí um uso de claro e escuro para dar ênfase em determinar naquilo que o artista quer mostrar. No barroco isso ficou mais evidente. O fundo vai ser quase sempre escuro, as luzes são artificiais, ou seja, não é aquela luz do sol ou da lamparina. Ele ilumina o ponto, o artista ilumina o ponto que ele quer que seja notado pelo espectador, ou seja, o ponto que seja notado por nós. Então nós vemos o que? Jesus Cristo aqui está bem mais claro, né? Como se tivesse uma incidência de luz nele, porque ele é o foco daqui, né? E temos aqui então ele pegando o São Tomé, colocando o dedo dele na ferida, porque isso aqui retrata assim que Jesus ressuscitou, né? Depois do terceiro dia ele ressuscitou, e o São Tomé não tinha acreditado que ele havia voltado. Ele falou: então toque as minhas feridas, verás, né? Então trouxe aqui esse contraponto para vocês verem. Outra obra que é a Vocação de São Mateus, de 1599 e 1600, também do Caravaggio. Olha como o claro e escuro é trabalhado aqui. Detalhe, pessoal, esse escuro não é feito, na sua grande maioria, com uso de tinta preta, tá? Ele é feito com a mistura de pigmentos. Lembram-se que eu falei já no passado que se você for misturando todas as cores pigmento, você consegue o preto. Então aqui é a mistura de cores que vai deixar esse escuro. E novamente, quer dar ênfase nos rostos, colocou mais claro, colocou uma luz artificial, ele ilumina onde ele deseja, e não onde a luz realmente está. Então as obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Então reparem que há essa grande diferença. Enquanto no Renascimento nós temos a razão, no Barroco nós temos a emoção. Nós temos a comoção dos fiéis pela teatralidade. Por isso que eu costumo dizer, isso é uma opinião minha, que o Barroco foi o primeiro período da publicidade, porque basicamente era publicidade o que os artistas faziam. Eles criavam obras impactantes para que o fiel que não sabia, né, a grande maioria das pessoas não sabiam ler e escrever naquele tempo, pudesse, através das imagens, aprender, né, a passagens bíblicas, passagens religiosas, e a entender o contexto do que estava acontecendo na parte da Igreja Católica, né, na parte religiosa. Aqui eu trago uma obra também muito boa, que é o Cristo Crucificado, de 1632, ou seja, 32 anos depois das obras que eu mostrei anteriormente, que é de um dos maiores artistas também conhecido, que é o Diego Velázquez. Tá? Então é uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas. Então ele vai trabalhar com o quê? O antagonismo, o bem e o mal, Deus, o diabo, céu e a terra, pureza, pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Tá bem? Então ele vai estar sempre trabalhando nesse equilíbrio de um e do outro. Na verdade, equilíbrio não, nesse conflito, tá? E reparem, como eu falei, o fundo todo escuro e Cristo mais claro, né, para dar ênfase ao que quer ser mostrado. Aqui, inclusive, ele usou até o Velázquez essa luz aqui, que é usada lá desde o século X ou XI, se não me engano, para retratar algo divino, né? Essa luz aqui, ela é colocada atrás para retratar quando algo é alguém divino, é um santo, é alguém que tem já o seu lugar no paraíso mais do que garantido. No caso aqui, né, Jesus Cristo. As principais características, então, do nosso barroco. O emocional sobre o racional, como eu já falei, então, a emoção passa a ganhar o lugar da racionalidade.
O seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Ou seja, é o que eu disse, é a comoção do fiel pela teatralidade, é você impressionar tanto com as imagens que a pessoa vai querer ir para a igreja, vai querer estar naquele ambiente. É igual, por exemplo, a galera hoje que joga, galerinha que curte os jogos. Quando sai um trailer de um jogo novo com aquele gráfico mega realista, o que vocês fazem? Vocês viram e falam: Caraca, eu preciso jogar isso, né? Eu quero esse jogo. Nossa, eu queria ter um computador para jogar isso, eu queria ter um videogame. Por quê? Às vezes a gente não viu nada demais do jogo. Viu uma cena, alguém correndo, lutando, mas o gráfico, o visual é tão impressionante que faz com que a gente queira estar ali, jogar aquele jogo, ou no caso deles aqui, estar dentro da igreja, certo? Busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas. Então, eles começam a trabalhar muito com o movimento. As estátuas, as pinturas, os desenhos, eles começam a ter um movimento mais natural, menos com cara de pose. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Entrelaçamento entre arquitetura e escultura, violentos contrastes de luz e sombra, como eu vim mostrando anteriormente, né, nas obras passaram, eles usam o claro e escuro, luz e sombra para dar ênfase naquilo que ele quer mostrar. Pinturas com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida. Eles simplesmente deram continuidade ao trabalho da perspectiva, o uso da perspectiva que foi desenvolvido no Renascimento, ele continuou sendo trabalhado aqui no Barroco e, claro, acabou tendo evoluções nessa técnica também. Aqui eu vou trazer uma escultura para vocês, ela se chama O Rapto de Proserpina, de 1621-1622, feito em mármore pelo Gian Lorenzo Bernini, um dos maiores artistas barrocos que vocês vão encontrar. O que eu quero mostrar aqui nessa obra? A movimentação. Olha como as figuras, se nós formos ver, o corpo dela é curvado, ele não está reto. Lembra que eu acabei de falar sobre não ficar em pose de fotografia, como se fosse uma pose para foto? Eles tentam pegar um movimento mesmo, criar um movimento. Tanto aqui ela sendo raptada, né? Olha o movimento do corpo dela lutando contra o rapto. Peguei esse close também. Isso aqui é mármore, gente, é pedra. E olha os dedos, parece que estão, né, tocando numa pele mesmo. Olha o realismo, todo o realismo, veias, ossos, mais veias, músculos, veias, ossos, músculo, o dedo afundando na pele. Tudo isso é de um realismo absurdo. Então, assim, esses artistas, eles tinham uma habilidade, olha o tecido também, né? Eles tinham uma habilidade muito fora do comum. E isso aqui é algo que você se adquire com muito estudo, muita prática. Não é tipo 2, 3 horas a um dia, 4 horas a um dia. É tipo a sua vida toda, basicamente, estudando isso e fazendo 8, 10, 12 horas por dia. Então é algo bem cansativo, mas traz esse resultado extremamente realista, né? Parece que a estátua é viva. Aqui então trago um pouquinho das características da pintura barroca. Composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos, era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade. É realista, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. O que isso quer dizer? Se nós formos ver, nós temos aqui então trabalho de claros e escuro. Lembrando, essa obra aqui, O Nascimento de Vênus, é renascentista. E aqui à direita nós temos a inspiração de São Mateus, Mateus é, do Caravaggio. E o que acontece? Repare que aqui se trabalha mais o claro e escuro, a diferença, do que na renascentista. Aqui na renascentista eles têm mais aquele caráter de pose, enquanto aqui, ó,
A coluna dele como é que tá? Diagonal. Lembra que diz aqui, ó, composição assimétrica em diagonal. A dele está em diagonal, a do anjo que está em diagonal. Tudo bem que aqui também tá, mas o corpo todo acompanha. Dele não, vem em diagonal, depois quebra a perna para cá, volta para lá. Ele tem mais um realismo também, parecem pessoas. E a classe social, no Renascimento se colocava muito anjos, nobreza. Já no Barroco você vai ver pessoas pobres sendo pintadas, sendo representadas nas obras. Pessoas descalças, pobres, sem posses. Gente que, entre aspas, não tem importância social, né, vai estar sendo retratada no Barroco, certo? Então aqui buscava dramaticidade. Olha como o escuro, fundo escuro com as cores claras, deixa tudo mais denso, mais vivo, chama mais a nossa atenção. Novamente, a marquinha na cabeça dele aqui, para demonstrar que ele é alguém sagrado, né? Ele é um santo, no caso, e um anjo que está falando para ele, né? Inspirando ele ao que ele deva escrever. Aqui as referências bibliográficas, caso vocês queiram encontrar mais sobre esses conteúdos, de onde eu tirei, né, essas informações. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, lembre de me procurar lá no Google Sala de Aula. E até a próxima. Fui!